Perdoa, Senhor, pelo que eu te fiz. Eu te prendi na cruz e te esqueci. Me era mais fácil te deixar aí que ver-te vivo e ter que te seguir. Na tortuosa fuga que escolhi, cedi ao mundo e logo me perdi. De erro em erro destruí, feri, até que a dor me fez lembrar de ti. Volta, desce da cruz, vem me salvar. Volta, minha consciência pede paz. Minha alma morta quer recomeçar. Fica comigo, só não sou capaz. Cura esta alma escura que não ama. Traz-me de volta as antigas lembranças de quando ao pé da singela montanha vi te cantar as bem-aventuranças. Diz que estão perdoados os meus pecados. Fala, minha alma, vai, não peques mais. E eu seguirei contigo a cada passo, porque viver sem ti não posso mais. Olá, Ilahá. Olá, Álvaro. Muito boa noite. Tudo bem? Erev Tov. Tudo ótimo. Baruch Hashem. Erev Tov. Baruch Hashem. Nós, na verdade, estamos começando uma terceira temporada. Estamos começando um terceiro livro da Torá. Vamos começar a partir de hoje a estudar o livro de Levítico. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, Álvaro. Por que esse nome Levítico para essa obra? O que leva esse livro de conteúdo para que o nome seja exatamente esse? Levítico. É bem legal essa pergunta, essa reflexão. Eu vou responder uma parte dela e vou devolver a pergunta para você complementar, Ilahá. Esse livro Levítico, ele é derivado do grego, esse nome. Quando foi realizada a Septuaginta, o livro do qual foi traduzido para o grego, nós encontramos sendo intitulado Levítico. E eu falei que iria responder uma parte, que essa eu vou jogar para você de volta, mas eu quero responder mais a parte, quero dizer mais sobre a parte do hebraico. Porque no hebraico, esse livro se chama Vaikra. E quando o Talmud faz referência ao livro Vaikra, que significa e chamou, nós encontramos o Talmud fazendo a seguinte referência: Sefer Torah HaKohanim, que vai meio que responder já o que você me perguntou. Então é livro das leis dos Kohanim, dos sacerdotes. Então, livro das leis dos sacerdotes. A gente vai ver esse livro como sendo um livro majoritariamente legislativo. Vai falar sobre leis. Leis e, mais especificamente, para o comportamento, para a ritualística, para todos os processos que ali no deserto vão se dar no Mishkan, no templo móvel, no tabernáculo, e que depois serão realizados lá no primeiro e no segundo templo de Jerusalém. Agora, uma coisa interessante, Elahá, antes de eu te devolver, depois eu volto para falar mais algumas coisas sobre isso, que tem bastante coisa para falar sobre o título ainda do livro, ou as questões relacionadas a essa primeira palavra. É interessante que quando uma criança nasce dentro de um lar de judeus, essa criança vai passar pelo processo de estudo e quando ela vai começar a estudar a Torá efetivamente, ela não começa pelo livro de Gênesis, ela começa pelo livro de Levíticos. E é legal a gente observar que existe uma tradição, existe um midrash aqui que diz o seguinte: por que é que se começa pelo livro de Levíticos? O midrash diz assim: deixe
os puros vir. Deixe a eles se envolver, compreender a lei. Aqui a gente está falando da lei escrita na Torá, mas uma referência à lei divina. E eu considerarei assim, Deus considerará assim, como se houvessem trazido sacrifícios diante de mim. Então deixe os puros vir, porque eu vou considerar que essa imersão na lei é como se tivessem sido trazidos sacrifícios a Deus. Eu vou parafrasear isso, aliás, eu vou usar o versículo do Evangelho que é dado a Jesus, atribuído a Jesus, quando ele fala isso em outras palavras. Então disse Jesus, Mateus 19:14, deixar vir a mim as criancinhas, e não os impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Não pertence a elas, pertence aos que se assemelham a elas. A elas. E aqui Allan Kardec vem explicar para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, junto aos espíritos superiores, sobre a questão do sentido da pureza da qual faz correlação essa mensagem. Quando a gente vê aqui o que está escrito no Midrash, vai ser deixe vir os puros. Se envolvam nas leis divinas. Quando eu me envolvo com as leis divinas, eu estou implantando o que no meu coração? O reino dos céus. Então a gente vai perceber que esse livro de Levíticos, apesar de ele ser bastante técnico, bastante difícil em alguns momentos, essa nossa passagem dessa semana, a gente estava conversando aqui antes, né, Larra? Você falou, nossa, que passagem intrincada, difícil, dura, pesada. Apesar de ser assim, a gente vai ter que domar as nossas tendências para procurar tirar o espírito da letra. Porque, segundo a tradição, as crianças iniciam pela sua pureza para que elas se aproximem de Deus a partir desse estudo. E é interessante que a gente vai falar de sacrifício nesse primeiro ponto, nessa primeiro midrash, e a gente vai encontrar outra frase que Jesus nos disse, está lá no Evangelho, Mateus 12:7, onde ele fala assim, mas se soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. A gente vai entender o sentido da misericórdia por detrás da roupagem que a gente encontra aqui nesse Código de Leis. Então eu vou passar para você, Elahá, e depois a gente fala. Então, nós sabemos que dentro do conjunto dos filhos de Jacó, que eram em número de 12, nós temos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, Dan, Naftali, José, Benjamim. Muito bem. Dentro dos 12 tribos, o terceiro filho, Rubem, Simeão, Levi, era o nome do filho dele. Um filho que ele teve com Lia, com Léa. Levi, o terceiro filho, seria o filho da onde descenderiam todos os sacerdotes. Na visão daquilo que nós encontramos no judaísmo, o sacerdócio não é como acontece no cristianismo, que uma pessoa diz, eu quero ser sacerdote, vai para um seminário e se torna padre, ou vai para uma faculdade de teologia e vira pastor, e vira sacerdote. No judaísmo, não. Você precisa pertencer a uma família que tem um específico sobrenome que está vinculado a Levi. Então, Moisés era da tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi. Os filhos de Levi geraram os levitas e geraram os sacerdotes. Então, os homens do templo, aqueles que, de certa maneira, tinham a primazia de fazerem as ordenações no templo, mais especificamente de entrarem no templo,
porque os outros não podiam entrar, só a tribo de Levi podia entrar no templo de Jerusalém, só a tribo de Levi podia carregar a arca da aliança, só eles que poderiam fazer as oferendas, porque eles eram sacerdotes, eles tinham essas regalias. Em contrapartida, tudo tem dois lados, das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, foi o único que não recebeu território. Os levitas não têm. Não existe um território aqui, era dos filhos de Levi. Não tem. Tem de todos os demais. Mas Levi não tem. E como é que são 12 se tirou um? Era para ter só 11, né? Mas é porque José, o primeiro filho de Jacó com Raquel, ele não ficou com nenhum pedaço, mas conseguiu 2 pedaços para seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, os 12 filhos de Jacó são uma coisa, as 12 tribos de Israel são outra. Os 12 territórios no qual Israel foi dividido é outra coisa. O território foi dividido em 12 pedaços. Os filhos de Levi não recebem pedaço nenhum. E esse livro é chamado de Levítico, porque é uma obra escrita para os filhos de Levi, para os sacerdotes, para os levitas. É o livro das ordenações religiosas. E aí vocês vão dizer assim, ué, mas se era um livro para os Levi, para os filhos de Levi, o que eu tenho que ler? Não sou filho de Levi? Por que eu tenho que ler? Para saber como é que faz para levar a oferta ao templo. Para saber como é que você tem que se comportar para fazer a sua oferenda. Então, você estuda o livro de Levítico para saber o que é que o sacerdote espera de você nas obrigações religiosas que você teria que fazer no templo de Jerusalém. Ok? Então, é nesse sentido, nós vamos, a partir de hoje, abrir um livro novo, que não é mais um livro parecido com o anterior, que contava uma história. Aí então, aconteceu isso, aconteceu isso aqui. Não tem mais tantas cenas para acontecer. Não tem mais episódios, mares para se abrir, pragas para acontecer, codornas para pegar, maná, lei receber. Nada, não tem nada disso. E não tem quase história. Ele vai ter leis. Ele vai dizer, nas diversas situações da vida, como é que a gente se comporta. Esse é o livro onde estão as informações de como devem viver os homens, as regras de conduta, as questões que a gente tem que obedecer, quais são as leis que Moisés, ao longo do tempo que governou o povo, deixou aquilo que dentro da doutrina espírita nós conhecemos como lei civil. O conjunto de leis que Moisés teria deixado para o povo para que eles se guiassem no deserto. Algumas já estão bastante antigas para o nosso tempo atual. Outras continuam muito boas. Mas a gente vai poder passar por um conjunto de informações muito preciosas que dizem respeito a como que Moisés estabeleceu as regras básicas para que o povo governasse. Vamos estudar, então, no Levítico, o Código Civil, o Código Penal, o Código Processual Penal, todas as questões dos nossos códigos contidos numa única obra, o livro Levítico, o livro dos códigos. Legal, né? E eu vou voltar para o nome do livro em hebraico. Porque quando a gente fala o nome Vaikra, que não é Levítico, significa em português e chamou, a gente vai encontrar algumas dicas espirituais. Emmanuel fala assim, os escritos dos judeus são códigos, labirintos arquitetônicos que a gente precisa de saber caminhar lá dentro, porque senão a gente não entende nada. E já nessa primeira palavrinha do livro de Levíticos, a gente vai ter muita coisa interessante, muita coisa mesmo. E aqui a gente vai encontrar uma das questões presentes nesse nome é a mediunidade. Mas a mediunidade de uma forma presente a todos os seres, a todas. André Luiz gosta de dizer assim, a mediunidade
está tão presente quanto a faculdade de respirar. A mediunidade em todos os povos, entendendo que todos nós somos médiums em maior ou menor grau, aqueles chamados médiums, corriqueiramente, a gente entende que são os médiums ostensivos. E aqui, quando está sendo escrito Vaikra e chamou, Deus está chamando Moisés. Deus está chamando Moisés. Olha só. Nós, em português, chamamos Gênesis, porque vai falar da criação do mundo. Êxodo, porque vai contar a história do povo saindo. Levítico, porque vai falar das leis. Mas em hebraico não tem nada a ver. Sabe como é que eles escolhem o nome em hebraico? Da maneira mais estranha possível. O cara pega a primeira palavra que tem no livro. Qual é a primeira palavra que tem? O primeiro livro inicia com a expressão Bereshit, que significa no princípio. Então, esse vai ser o nome do livro. Então, um livro chamado Gênesis, para os judeus, chama-se Bereshit. Ninguém inventou esse nome. Você vai no livro, como é que começa? Qual é a primeira palavra? Bereshit? É Bereshit. Quando chega no segundo livro, que a gente chama de Êxodo, como é que dá nome desse livro? Abre o livro, qual é a primeira palavra que tem? Shemot. Então, Shemot. O nome do livro é a primeira palavra. Estamos no terceiro livro. Chamamos de Levítico para tentar explicar o que tem dentro dele. Os judeus, não. Eles vão, abrem o livro e dizem, qual é a primeira palavra? Vaikra. Então, é esse o nome do livro. O nome do livro é porque começou assim. Se tivesse outra palavra, seria outra palavra. Como é essa palavra? É essa palavra. Como ele começa com a expressão e chamou, Vaikra, o nome do livro, Vaikra. E é interessante a gente observar, bom, a gente vai perceber que aqui a gente tem um resumo do propósito de todo o livro. Então eu estava falando sobre a mediunidade. E Deus chamou Moisés. A gente pode falar Vaikra, ou nós poderemos falar Vaiakar. São duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Só que quando a gente encontra Moisés sendo chamado, está Vaikra. Quando a gente encontra um outro profeta, um outro médium sendo chamado, esse médium é Balaão ou Bilam, a gente vai encontrar Vaiakar. Ele é chamado diferente de Moisés. Só que quando a gente vai buscar a etimologia dessas palavras, o significado no hebraico, a gente vai ver que para Moisés aqui tem um sentido amoroso, um sentido de conexão, um sentido de aprovação, de carinho, um sentido de um amor, de proximidade de Deus para com Moisés. Quando a gente está falando de Bilam, de Balaão, a gente encontra Vaiakar, a gente vai encontrar um sentido assim de, não é a palavra certa, mas eu vou usar ela, de desprezo, de mais distância. Não é desprezo, mas é distância, essa palavra. Então, essa palavra aqui ela é muito importante, porque quando a gente observa a diferença desses dois médiums, Moisés, nós estamos diante de um médium que é comprometido com a sua missão, ele é comprometido com a sua conduta moral, ele tem um perfil de autossacrifício pelo bem comum. Quando a gente olha o médium Balaão, ou Bilam em hebraico, a gente vai ver que ele foi contratado, ele vendia sua mediunidade pelo rei Moabita. Ele foi contratado para quê? Para não utilizar sua mediunidade como caridade, mas ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Na passagem onde conta a história dele, só para quem não se lembra se situar, na passagem que conta a história dele, ele monta num burrinho e vai em direção ao acampamento do povo de Israel. Quando ele está no caminho, o burro empaca, ele bate 3 vezes, na terceira vez, o burro fala com ele e aparece um anjo, um espírito ali com uma espada na mão. E o espírito fala para ele, da sua boca só vai poder sair as palavras que nós colocarmos. Aqui tem muita mediunidade. Então a gente está falando de psicofonia, a gente está falando de clarividência, a gente está falando de efeito físico, porque nós sabemos que o burro não falou, mas ali foi um efeito físico onde foi ouvidos, ou audiovidência.
nós estamos falando de uma série de fenômenos, inclusive da mediunidade do animal, que Allan Kardec vai explicar para nós que os animais, como disse André Luiz, está presente como a capacidade de respirar. Os animais respiram, mas por si só eles não têm a condição, por exemplo, de enxergarem os espíritos. Através do fluido do médium, Bilão se fez presente ao animal, que ali tinha um propósito espiritual. Os espíritos se utilizam do animal, fazem de todo esse fenômeno para que ele possa ser utilizado. Então, qual as diferenças que nós estamos encontrando entre esses dois médiuns? Características morais. Um é devotado à sua missão, um tem a condição de se autossacrificar pelo próximo, de usar a sua mediunidade para caridade. A outro, o Bilão, está usando aqui nesse momento da história a sua mediunidade de maneira bastante equivocada. Então, quando esse Aleph, essa letra, é colocada no final, a primeira letra do alfabeto em hebraico, é colocada em Vaikar, nós estamos entendendo que o número 1, já que a letra Aleph tem a representação numérica 1, ela representa a unicidade de Deus. Ou seja, o desejo daquele médium, Moisés, de estar em comunhão com Deus. Não é à toa que Emmanuel chama Moisés de o grande profeta. O profeta maior, aliás. O profeta maior é como Emmanuel chama Moisés. E a gente vai perceber aqui que isso vai se tornar muito importante para nós, porque no capítulo de Joel 2, em Atos dos Apóstolos 2, vai ser dito para nós que os seus filhos profetizarão, seus filhos e suas filhas terão sonhos, terão visões, e a gente vê esse fenômeno sendo altamente divulgado a partir dos fenômenos de Hindesville, a partir dos fenômenos das mesas girantes, aquilo que fica intitulado por Herculano Pires como a invasão organizada. Então, a gente está falando, já no princípio desse livro, sobre mediunidade, sobre compromisso com Deus e a busca dessa unicidade. Agora, é interessante a gente observar que aqui vai acontecer algumas questões. Porque se a gente olhar o texto em hebraico, eu vou até colocar aqui, ó, a primeira palavrinha aqui, ó, aqui, essa letra que é o Aleph, tá bem pequenininho. Bem pequenininha, tá vendo? Olha, tá bem pequenininho. E por que ele está pequenininho? Porque Moisés, quando é chamado com toda essa distinção, ele demonstra o que os médiums necessitam obter: humildade. Ele fala: eu não vou escrever essa letra no Sefer Torá, eu não quero que essa letra esteja lá, para que eu não seja exaltado por aqueles que leem. Eu não seja exaltado por aqueles que leem. Mas então a ordem dos espíritos superiores ali, não, você tem que escrever. Mas já que você quer demonstrar a necessidade da humildade, escreve ela bem pequenininha. Escreve ela menor do que todas as outras. E aqui a gente vai entender que em cima desse processo da humildade, você precisa de enxergar no outro um caminho de valorização, um caminho de união com Deus, de comunhão com Deus, através de leis que serão estabelecidas para nós aqui dentro do livro de Levíticos, mas que tem um propósito: união. União minha com Elahá. Eu vou só... Tá. Pode falar. Não, pode falar. Só fazer um destaque. É que muitas vezes a gente pega uma obra e a gente traduz, tem a crença de que traduzindo nós estamos levando todo o conteúdo que ela possui. Os livros em hebraico, eles possuem muitas características, que quando nós traduzimos, nós perdemos completamente essa condição. Uma delas é o formato das letras. O formato das letras para o judaísmo tem importância,
Palavras escritas com letras que têm 2 pés que se apoiam no chão têm um significado. Palavras escritas com letras que, se você esculpir e colocar na mesa, elas caem, significa outra coisa. Então, quando nós estamos traduzindo um texto que está no corpo do Tanar, que é a Bíblia judaica, nós muitas vezes acabamos perdendo coisas valiosas. Primeiro, por conta do formato dessas letras. Segundo, pelo significado simbólico que as letras possuem. Terceiro, porque muitas palavras são lidas como palavras e lidas como siglas. Tem muitas palavras que são traduzidas e são vistas como palavras e o sentido de sigla perde. Eu vou dar um exemplo só. Shaddai, que as pessoas gostam tanto de falar, e eu já vi tanta gente dizer, Deus poderoso, Deus poderoso. Shaddai é uma sigla, Shomer Daletot Israel, guardador das portas de Israel. É o Deus guardador, o Deus protetor. Quando o judeu diz Shaddai, ele está dizendo no sentido daquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que me cuida, aquele que me põe no seu peito. Esse é o sentido de Shaddai, porque ele guarda as portas de Israel. Então, além do formato, além do sentido das letras, além das siglas que as palavras representam, do valor numérico que as letras possuem, nós temos também as características das letras, no tamanho que elas estão colocadas no texto. A mudança dos parágrafos, que às vezes se estreitam e se alargam sem motivo nenhum. Nós temos trechos do livro de Esther, Megilat Esther, que as margens, num certo momento, elas mudaram de posição. A narrativa está vindo e muda a letra e a largura. E tem algumas explicações para isso. Assim como existe também alguns momentos em que a leitura se dá verticalmente, encontrando uma série de informações. Traduziu, perdeu. Só isso. Isso é fundamental, porque aqui a gente está entendendo que está sendo falado a Moisés dessa comunhão do amor divino. E você quer sentir a comunhão do amor de Deus? Ame ao próximo. Então, apesar de a gente estar falando de leis que devem ser seguidas pelos judeus para uma série de processos ritualísticos, o efeito máximo disso não vai ser aqui para nós essa ritualística por si só, mas é o amor ao próximo. Como assim, Álvaro? De onde você tirou isso? Está escrito no Talmud. Sabe por que foi destruído o segundo templo de Jerusalém? No ano 70? Por Sinat Hinam, por ódio gratuito. Por ódio das pessoas entre elas mesmas, sem função. Então, um era de direita, outro era de esquerda, a gente briga, não se fala, briga por causa da presidência do centro, briga por causa do trabalho de caridade, briga por causa de um monte de razão que são gratuitas. É um ódio que se faz gratuito, que não tinha necessidade. E é nesse mesmo sentido que Jesus vem dizer, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, por encontrarem a essência do que vai ser trazido em ritualística, dentro desse livro, mas a gente tira a letra, fica com o espírito e vive isso. E a essência de se viver dentro desse processo do livro de Levíticos vai ser o amor ao próximo. É sentir o amor divino, ser humilde na terra, comprometido com essa comunhão e encontrar no próximo um caminho. Para viver isso tudo está na primeira palavra. Vai crer. Você vê, né? Que beleza, né, Elahá? Como é o judaísmo tem dentro do texto essa questão que Emmanuel fala. Nós estamos só na primeira palavra do livro, Na primeira, só. Não, mas eu vou passar para uma parte aqui que eu vou pedir para o Elahá primeiro comentar, depois eu falo sobre ela. Como a gente pode entender esses sacrifícios, Elahá? Quando a gente lê aqui o texto,
em primeiro momento, eu vou falar, até eu que, vamos dizer, estudo há muitos anos e já vi por diversas vezes, em diferentes nuances de diferentes rabinos, quando a gente lê o texto, tem hora que até assusta. A gente fala, meu Deus, joga esse texto para lá. Conta um pouquinho para a gente aí, Elahá, disso. Depois eu vou tentar tirar um pouquinho do espírito da letra. Porque esse texto, logo no começo, os capítulos 1 e 2 de Levítico, vão falar sobre as ofertas, os sacrifícios. Quando ele está falando de sacrifícios, não é de renúncias, sacrifícios de emoção, não, é sacrifício de cortar pescoço de animal mesmo, sacrifício mesmo. Você pegar um animal, que aí aparece lá vários animais, pombinhas, oferece cabras, carneiros, novilhas, bezerros, vão aparecer lá. E é narrado no texto como é que se faz a morte desses animais, como que você pratica a entrega desses animais ao templo. Então, corta, tira o sangue, pega as partes do animal, reparte, corta. E quando a gente vê isso, meu Deus, quanta brutalidade, quanta violência, o que é isso? Como que o Deus de Israel é tão voltado para esses aspectos da materialidade, matando o animal inocente que, meu Deus, a pessoa levava lá, a pombinha, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, o cara arrancava a cabeça do pombinho para entregar ao Deus de Israel. Como que a gente pode entender tudo isso por uma leitura que não seja exatamente essa mais literal que nós muitas vezes enxergamos de tudo isso? E é legal a gente perceber, porque o texto assusta. O texto realmente assusta. Então a gente vai construir aqui um entendimento para tentar tirar esse espírito da letra. Primeiro ponto. Se você quiser uma vida familiar bem-sucedida, eu quero ter uma vida familiar bem-sucedida, organizada dentro do meu lar, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Qual é o primeiro ponto? A gente precisa de se abster das nossas necessidades egoísticas para se doar ao próximo. Em português, a gente pode falar para aproximar-se do outro, para que cresça o amor, o sentimento do amor. Essa proximidade entre espíritos. Então, eu e o Elahá gostava muito dele, já antes da gente começar essa live, essas tantas lives que a gente já fez. Mas essa aproximação faz com que seja criado um vínculo, um amor maior. Quando a gente, na convivência, vamos dizer, vai se sacrificando um pelo outro, a gente se aproxima, a gente solidifica, a gente constrói um amor. Então, dentro da vida familiar, se eu sacrifico os meus interesses pessoais pelo núcleo familiar, pelo próximo, eu estou me tornando mais bem-sucedido nesse sentido das relações. Agora, quando a gente, por exemplo, tem uma convivência com alguém e a gente começa a ter briga. Então, eu comecei a brigar com ela. A gente fica brigando. Ele é um espírito mais elevado, ele não vai brigar comigo, eu vou brigar com ele. Então, a gente começa a brigar. O que é natural acontecer? Um afastamento. Eu começo a me afastar. Agora, vamos entender isso no sentido para com Deus. Que aqui a gente está falando da relação do homem com Deus. Então, vamos lá. Deus se afasta de mim? Não, eu estou mergulhado no seu fluido cósmico universal, no seu amor, na sua providência divina, na sua justiça, na sua misericórdia. Eu não consigo fugir disso. Mas eu consigo me afastar de Deus. Dentro da Kabbalah, a gente vai ter um nome para isso, que chamam-se klipot, da nossa alma. Klipot são cascas. Então, por exemplo, a laranja tem uma clipá, tem uma casca. A gente vai se afastando de Deus e criando em torno do nosso espírito uma alma. Paulo de Tarso chama isso de escamas. Então, quando ele fala de tirar as escamas dos olhos, fazendo uma referência a um conceito cabalístico, que são essas klipot. O korbanot, os
sacrifícios, eles têm o intuito da aproximação. Então, se eu briguei com ela, e a gente se afastou, o que eu tenho que fazer? Tirar as cascas para que eu me aproxime dele. Se eu escolhi os caminhos errados e me afastei de Deus, eu preciso de tirar todas essas cascas para que eu me aproxime de Deus. Corban, sacrifício em hebraico, vem da palavra karov, aproximar-se. Tá, mas muitos comentaristas vão dizer para nós que o sentido do Corban é que tem a condição da expiação. Eu via lá o animal morrendo, eu falava, putz, será que eu tinha que estar no lugar dele, eu que pisei na bola, vou morrer, eu que devia estar morrendo, eu que devia estar pagando o pato, então que aquilo deveria servir para sensibilizar o coração. Mas esse é um nível de interpretação. Tem um nível mais e mais profundo, que para isso a gente enxerga o contexto da época. Então vamos lá. Nós estamos falando de uma região dominada durante a maior parte do período do Segundo Templo por diversos e diferentes povos, ao tempo de Jesus pelos romanos. Todos estes povos inseriam altíssimas cargas tributárias. A riqueza era gerada como? Agricultura. Agricultura. O que era excesso da agricultura transformava-se em pequeno comércio, um ou outro vendia quinquilharias para atender ali os agricultores, mas basicamente a região da terra de Israel é uma região, naquele tempo, agrícola. O que existe de mais precioso dentro daquele tempo de uma região agrícola? Vaca, camelo. Camelo não pode fazer sacrifício, mas estou falando de rebanho. Ovelha. Isso é o que tem de mais precioso. É o que tem de mais valoroso. O livro de Jó, quando quer falar que ele é rico, lá no comecinho, vai falar assim, ó, ele tinha grandes rebanhos, não sei quantos camelos, não sei quantas ovelhas. Quando a gente encontra o posto de coleteria de impostos em Cafarnaum, é porque Cafarnaum está na beira de um lago. Ali você tem riqueza agrícola. Então ali você consegue cobrar altos impostos. Então você tem altos impostos, um país, uma região melhor, onde você tem um mês de chuva no ano, um mês de chuva no ano, você tem altíssima carga tributária, você ainda tem, é explorado o ano inteiro e você tem que rezar para o negócio dar certo. Então, se você tem 10 ovelhas, você está bem. Você está muito bem. Você está maravilhosamente bem. Se você tiver que perder uma ovelha dessa, você vai sentir isso em duas formas. Ou como um castigo, ou como uma forma de aproximar-se de Deus pelo valor que aquilo tem na sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma história que demonstra o sentido desse sacrifício para um espírita muito amado por todos nós, Chico. Chico começou a se afastar da sua vizinha porque ela matou seu cachorrinho. Ela quis ajudar, no fim das contas, mas não sabia como. Falou, eu vou matar o cachorro do Chico, porque ele chega tarde, trabalha até tarde, fica depois assistindo todas as pessoas, e depois eu tenho que cuidar da atenção para a cachorrinha. Ela vai lá e mata a cachorrinha do Chico. O Chico fica triste, chateado com ela, quando ele vivia lá em Pedro Leopoldo. Emmanuel aparece para ele e diz assim, Chico, está se juntando uma nuvem, uma névoa em torno do seu coração. Isso está atrapalhando o trabalho mediúnico. Então, Chico, você precisa de procurar a sua vizinha, essa que você se afastou, e você precisa de descobrir o que ela mais quer na vida, materialmente. E ela queria uma máquina de costura. Isso custava uns 18 meses de salário do Chico, que já era pobre, já não tinha muitas ovelhas se morassem lá em Israel. E ele falou, mas, Emmanuel, eu vou ter que dar o presente. Ela que errou comigo e eu vou presentear ela. Aí Emmanuel fala para o Chico, olha, a receita não é minha, a receita é do Cristo. O Chico vai lá, compra aquela máquina, leva de presente e conta que no momento em que ele entrega, um raio
ou muita luz sai do coração dela, daquela vizinha, pela felicidade daquele presente, e desfaz toda aquela névoa que se formava. Ele se aproximou por estar despendendo daquilo que não era mais importante na vida dele, mas tinha fundamental importância, porque eles eram pobrezinhos, e ele teve que penhorar o salário dele, fazer parcela, não sei por quantos meses, para entregar. Esse é o contexto de você levar uma ovelha. E uma vaca, eu nem sei lá quantas arrobas tem uma vaca, mas é um tanto de arroba. Dá para comer carne até umas horas. Hoje em dia, 20 arrobas, 25 arrobas. 20, 25 arrobas. É muita carne. Imagina você levar isso, que vale tanto. Que vale tanto. E se a gente fala assim, mas Jesus foi contra os sacrifícios? Não, eu vou falar aqui, frase dele. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. E descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar puro, limpo. Jesus encosta nele, então, quero que você seja limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém que eu fiz isso, mas vai e te apresenta diante do sacerdote. E apresenta o sacrifício que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu não estou falando que a gente tem que fazer sacrifício de animais, mas que dentro do contexto do momento, nós estamos diante de sacrificar aquilo que existe de mais precioso por uma aproximação a Deus, para uma aproximação com o próximo. Então a gente encontra uma obra onde Hermínio Corrêa de Miranda, ele fala sobre os sacrifícios. E tudo bem ele escrever como ele escreveu. Ele não entende profundamente de Antigo Testamento como os judeus entendem, para tirar esse espírito da letra. Jesus estava naquele momento inserido em uma sociedade onde ele não veio para destruir a lei, e ele profundamente respeita todos aqueles rituais que eram passageiros, mas que teriam sentido eterno se tirássemos o espírito da letra. Então a gente vê que na antiguidade Adão fez sacrifício, Caim e Abel fizeram sacrifícios, Noé fez sacrifício, Abraão construiu 4 altares, e em um deles ele levou o seu filho em sacrifício. Então, para um pai, se perguntar para um pai que ama o filho, você prefere morrer ou que seu filho morra? Não, deixa que eu morro primeiro. O seu sentido de sacrifício foi tão grande que ele colocou aquilo que ele amava mais do que si próprio. Mas isso é terrível, Álvaro, mas Deus fez isso com seu filho. E a gente falou disso na última live sobre a Páscoa. Ele deu o seu filho em sacrifício pela humanidade. E ele foi crucificado em cima de um monte do Gólgota, ao lado de 2 ladrões. Então aqui a gente vai encontrar o sentido do sacrifício escrito ao tempo do qual o livro de Levíticos está passando. Mas o primeiro templo foi destruído, o Mishkan foi destruído, ou está perdido. O segundo templo foi destruído no século 70, mas misericórdia é pedido em nossos corações. Sacrifício no sentido do espírito da letra. Aqui está tudo dentro de uma roupagem da qual pertence ao contexto da época. Pertence ao momento, às tradições de um povo que veio do Egito. Mas a gente entende que é aqui o propósito, tirar o espírito da letra. Oi, Álvaro. Primeiro eu queria dar meu boa noite para Maristela Palha, aqui de Porto Velho, que está na nossa live de hoje, e a Solange Gurgax. Sejam muito bem-vindas no nosso momento de estudo dessa noite. Sobre essa questão dos sacrifícios,
Quando houve a tradução disso para a nossa linguagem, parece que houve uma apropriação muito mais nítida do que significa, porque o sacrifício significa as renúncias. Esse era o sentido do que tu és capaz de abrir mão em prol de um valor espiritual. Nós temos coisas materiais. Você é capaz de abrir mão das coisas materiais em prol do espiritual? Havia muita dificuldade de se conseguir dizer isso naquela época. Como que eu poderia dizer para um homem: você valoriza a sua relação com o seu Criador? Do que você é capaz de abrir mão? O que você faria em prol do seu Senhor? E existe um Midrash que fala sobre a história de Caim e Abel. É lógico que são histórias mitológicas, não é para a gente tomar isso de forma literal, mas é o seguinte: Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, por favor, mitologia. Caim era o agricultor, cuidava das plantas, e Abel era o pastor, cuidava das ovelhas. E eles faziam ofertas a Deus. Quando Caim ia fazer ofertas ao Senhor, ele entrava na sua horta, arrancava, limpava, tirava as ervas daninhas, tirava os brotos mal nascidos, os galhos secos, a parte que não prestou, os frutos estragados, arrancava tudo isso e tirava fora da horta. O pai dele chegava e dizia: Caim, você precisa fazer ofertas a Deus. Afinal de contas, ele tem nos garantido a comida, tem abençoado a terra. Vá e faça ofertas a Deus. E, ao mesmo tempo, Abel cuidava das ovelhas. Abel tinha a preocupação em tratá-las bem, cuidar delas muito bem. E o pai dizia a mesma coisa a Abel: você precisa fazer ofertas a Deus. Caim dizia: fazer ofertas a Deus, já perco tanto na minha plantação, já tenho tanto problema, então eu vou dar para ele o resto, o que não tem valor, o resíduo, aquilo que, na verdade, não tem grandes importâncias. Daí, Caim pegava o que ele tinha de pior e botava no altar de sacrifícios. E o mesmo Midrash conta que Abel olhava no rebanho e dizia: eu amo tanto meu Senhor, que sou capaz de abrir mão da minha melhor ovelha para ele. Ele procurava a melhor ovelha no pasto e dizia: isso é muito valioso para mim, mas o meu Senhor vale mais. Então eu vou abrir mão da minha melhor ovelha para dizer ao meu Senhor que eu tenho uma reverência por ele muito grande. Por favor, vamos tomar isso com sentido figurado. Ninguém vai agora chegar em casa de noite e dizer: esse meu cachorro, gosto tanto dele, pois então vou matar meu cachorro para mostrar a Deus que eu consigo abrir mão dele. Não é desse jeito, isso é um sentido figurado. Não pensemos nos animais, não pensemos nas coisas vivas, mas pensemos em sacrifício em outros aspectos. O que eu sou capaz de abrir mão em prol de uma vida espiritual? Eu sou capaz de deixar de falar mal dos outros, de ter mágoa, de ter ódio, um vício material? Então, pensemos por esse lado. O que eu vou deixar no altar como sacrifício meu para me conectar a Deus? O que eu vou tirar da minha vida? Isso aqui é valioso para mim, mas para Deus vale mais. Não é corrente de ouro, não são bens materiais, são aspectos morais. Deus não precisa de bens materiais. Ninguém precisa dizer assim: quer ver como eu amo a Deus? Vou pegar meu carro zero e colocar no altar. Não é isso. É entregar os meus sentimentos para que eles se transformem. Sim, Elahá, tem tanta gente aqui. Mandar um beijão para Jussara Corngold, minha godmother, minha madrinha querida do coração. Robson Bin, lá do Café com Kardec.
Patrícia de Arroios, tanta gente boa aqui. Não dá para falar o nome de todo mundo, eu queria ficar só falando nome. Mas, Elahá, eu acho que você colocou pontos importantes, né? Bem condizentes ao sentido do espírito da letra. Aqui no nosso texto, a gente vai ver que vão ser divididos em 5 tipos de sacrifício. Então, sacrifício olá, que olá vem da palavra olê, elevação, de subir. O imigrante chama olê hadash em Israel, aquele que subiu à terra de Israel recentemente, é o imigrante. Subir. A minha, depois eu vou explicando cada um desses. Shlamim, oferenda de paz. Hatat, oferenda de perdão. E Hashem, oferenda de transgressão. Esse korban olá, ou oferenda, ou sacrifício de subir, ele significa o seguinte: imagina que você tem lá um judeu naquela época, se tinha muita fome, tinha muita pobreza, né? Então, a maior parte da população era extremamente explorada, então não era todo mundo que tinha nem a condição de dar um boi ou uma ovelha, de levar isso em sacrifício ao templo. Então, quem era mais pobrezinho, talvez podia levar uma pombinha, uma rolinha. Só que quando a gente pega a pombinha, ela é pequenininha, a rolinha pequenininha, né? Então, elas eram queimadas com a própria pena. Só que o cheiro de pena é horrível. Quando se queima a pena, qualquer coisa assim, é horrível o cheiro. Mas está escrito lá, isso tinha um odor agradável a Deus. Por quê? Porque não importava se a pessoa não tinha condição financeira para levar algo grandioso aos olhos dos homens. Mas se aquilo estivesse sendo feito de coração, então nós entendemos que Lechem Shammai, em nome dos céus, assim vamos dizer, aquilo era bastante agradável a Deus. Então chama olá porque ele subia aos céus, entre aspas, tá? Isso tudo vai ter sentido figurado. Segundo sentido, aqui, você quer comentar esse, Elahá? Ou pode passar para o próximo? Pode passar, né? Você está sem áudio. Estou preocupado com o tempo também. A gente tem que fechar isso para atender as perguntas que a gente vai ter que responder. Tá. Segundo tipo de sacrifício, minha. Minha significa um presente. Então, se a pessoa não tinha nem condição de comprar uma pombinha, ela podia levar um pouquinho de farinha, podia levar alguma coisa, vamos assim dizer, do solo. E esse korban minha, se a pessoa não tinha dinheiro para nada, e ela está levando isso, significa que ela está tirando o trigo, por exemplo, da própria mesa, para levar em oferenda, em sacrifício ao próximo, a Deus. Então, isso desperta algo muito grandioso no coração. O Talmud vai dizer que aquele que levava o korban minha, esse presente, era como se ele estivesse dando a própria vida em sacrifício, porque aquilo era essencial para a sua sobrevivência. E sobre esse tem uma história bem bonita no Talmud, que é sobre o Rav Hanina. Rav Hanina ben Dossia. Ele foi um grande sábio e ele, certa feita, não estava em Jerusalém, e ele ouvia as pessoas falando: nossa, eu vou levar uma ovelha, eu vou levar um boi, eu vou levar uma korban olá, eu vou levar farinha, eu vou levar... Todo mundo ia levar alguma coisa, mas ele era tão pobre que ele não podia levar nada. Ele não tinha nada para levar. Então, um dia, ele estava andando próximo à cidade e viu uma pedra. Só que a pedra era muito grande, mas era linda. Ele falou: eu vou levar essa pedra para casa. Ele leva essa pedra para casa, ele pega algumas ferramentas emprestadas, ele começa a polir, desenhar e faz com que aquela pedra se torne linda. E ele fala: eu vou levar isso. Que é o que ele podia dar, uma pedra do campo. Ele fala: eu vou levar isso. Mas, com o passar dos dias, ele vê: eu não consigo carregar essa pedra sozinho. Eu precisei de 5 pessoas para trazer ela para dentro da minha casa. Como que eu vou levar isso para Jerusalém?
Então ele fala, agora eu vou procurar 5 pessoas, porque quando ele viu a pedra e ela chamou a atenção dele, ele gritou bem alto, eu juro que eu vou levar isso para Jerusalém. E ele procurou 5 trabalhadores. Cada trabalhador virou para ele e falou, vai custar 50 moedas, 50 shelaim, para você levar, para a gente ajudar a levar. Então, 250 shelaim, ele não tinha esse dinheiro. E ele falou, meu Deus, como eu vou fazer? Deus observa no seu coração a vontade que ele tinha de levar algo para o templo, e Deus olha assim para o coração dele e fala, eu vou mandar 5 anjos. Mediunidade de efeito físico aqui. Ele pega esses 5 anjos, se aproximam e oferecem, você precisa de ajuda? Nós ouvimos que você precisa de ajuda para subir uma pedra para Jerusalém, eu vou cobrar 5 shelaim cada um. Ou seja, em vez de 250, virou só 25. Ele falou, tá bom, fechado. Ele sobe para Jerusalém, carregando, ajudando aqueles 5 anjos a carregar aquela pedra. Quando chega lá no templo de Jerusalém, ele fala, eu vou colocar essa pedra no templo. Ele vai pagar aquelas pessoas, eles somem. Ele entra lá no Sinédrio e fala, vocês não vão acreditar. Eu trouxe uma pedra. Quando eu fui pagar as pessoas que me ajudaram, aconteceu isso, elas sumiram. E responderam para ele, pois estes foram anjos enviados pelo Senhor. A condição de ele ter oferecido o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação, fizeram com que aquela pedra se tornasse uma grandiosa oferta, um grandioso sacrifício para Deus. Então, quando a gente ouve o óbolo da viúva sendo contado por Jesus como parábola, a gente está compreendendo que o sentido, não do valor, mas da intenção, da kavaná em hebraico chama, da intenção que você coloca, do valor que o seu coração põe aquilo, é o mais fundamental para que nós pudéssemos ou possamos alcançar a completude do sacrifício. O próximo tipo de sacrifício, shelaim, shalom é paz. Então, é um sacrifício, uma oferta de paz. Esses 3 que eu falei, as pessoas só levavam quando queriam. Eles eram voluntários. E o que é Korban Shelaim? Então, um sacrifício de paz significa que você chega lá, você leva um animal, por exemplo, uma ovelha, e eles sacrificam, fazem um churrascão, e você come com as pessoas amadas para compartilhar e agradecer por bons momentos. E para que a convivência, naquele momento da refeição, se tornasse a construção do amor entre as pessoas. Se tornasse a construção da paz entre as pessoas. É o famoso churrasco de final de semana com a família. E por último, os 2, que esses 2 eram condições especiais que as pessoas eram obrigadas a levar. Então, a primeira é hatat. Hatat é errar o alvo. Het é pecado. Hatat, eu errei o alvo. Mas eu errei sem querer. Eu não tinha intenção de fazer uma transgressão, mas eu fiz a transgressão. Paciência. Então, o que acontece? Você tinha que levar esse sacrifício lá para você se aproximar de Deus. Lembrando que aqui não é a ovelha, não é o boi, mas é a intenção do coração, que está atrelado à ritualística e à condição, à convenção da época. Que o Elahá já explicou para a gente, não tem nada a ver com isso. A gente está falando aqui, hoje em dia, do sentido do coração. Então, o que tem de interessante no Hatat? Ele não é um sacrifício que era levado e que as pessoas saberiam que você pecou, vamos dizer, não gosto dessa palavra, que você transgrediu a lei divina. Ele era colocado junto com o Korban Molá. Então, era junto com aquele que era voluntário. Porque se alguém te visse lá, não ia saber o que você está levando. Não ia saber a intenção do seu coração. Mas no seu íntimo, você tem certeza do que você está fazendo ali. Então, aqui, nós estamos entendendo que a indulgência para com o próximo
é parte integrante de todo o processo que é descrito aqui nessa parte do livro de Levíticos. E por último, Hasham, que Hasham em hebraico significa culpa. Significa culpa. Esse sacrifício era levado, então, como, por exemplo, você roubou dinheiro de alguém, você teve a intenção, além de devolver 5 vezes o valor, você tinha que fazer o sacrifício. Você pegou alguma coisa do templo e utilizou em seu favor, ou seja, tirou alguma coisa que era da comunidade e está usando em seu favor. Então, você tinha que levar isso porque é um erro brutal, vamos assim dizer. Então, a gente vai encontrar aqui uma série de condições para sacrifícios. E lá no século XII, Rambam, Rav Moshe ben Maimonides, vai dizer que como hoje a gente não tem templo, como a gente faz os sacrifícios? Tefilá e tzedakah. Prece e caridade. O caminho para o sacrifício é a prece, a união com Deus. Buscar aquela primeira letrinha que está pequenininha, com a humildade, junto com o sacrifício em prol do outro. E lembrando que para fazer a caridade, quando o Chico levou lá a máquina de costura, o altar não foi o coração dele, foi o coração dela. Porque a gente leva o melhor ao outro, não a nós. O coração do outro é o altar, que esse é indestrutível. A gente sabe que o terceiro templo, dentro dessa simbologia da linguagem bíblica, trazida por João Evangelista no Apocalipse, é um templo que descerá, entre aspas, linguagem simbólica, dos céus, espiritual. E ali, os nossos sacrifícios são eternos, sacrifícios de amor, sacrifícios pelo próximo, sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, sacrifício perfeito. A ovelha tinha que ser perfeita. Sabe por quê? Porque é a melhor do seu rebanho. Porque em direção a Deus, em direção ao próximo, nós devemos caminhar sempre com o nosso melhor, com a busca da perfeição. E aqui a gente encontra tudo isso escrito nesse livro, nesse comecinho, né, Larra? Só fomos um pouquinho hoje. Eu me estendi demais, é porque estava técnico, né? Muito técnico.